Fala galera que nos acompanha, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos, boa noite. Vão dizendo aí pra mim, por favor, se vocês estão me ouvindo, se a internet tá legal, se o áudio tá legal principalmente. Eu tô aqui viajando, tô no hotel, então eu tive um probleminha de conexão aqui, mas agora eu acho que foi a conexão aqui, o Wi-Fi do hotel. Então digam aí pra mim se vocês estão escutando bem, estão me ouvindo bem. A Gabriela Parente tá entrando por aqui. O Leandro Richelli, minha amiga Tiana Batista tá por aqui, a Naneri. Galera, fala aí, o som tá legal? Vocês estão me ouvindo direito aí? Por favor. A Miss Made Nutri, lá do Biro Jurídico, foi longe. Robson, tudo legal? Tranquilo, Robson, como é que você tá? A Nanete tá dizendo que tá escutando legal, tudo certo. Então, vamos lá. Eu até convidei meu patrão Maurício, ele acabou de chegar aqui. Deixa eu trazer Maurício. Nós vamos falar hoje sobre os 3 erros mais comuns que eu vejo os nossos alunos de repescagem cometendo ao longo desses 25 anos e que são 3 erros que você que vai fazer repescagem ou vai fazer segunda fase de penal não pode cometer. Boa noite, meu patrão. Boa noite, meu chefe. Tudo bom? Tudo tranquilo, graças a Deus. Estava um probleminha de conexão porque eu estou viajando, estou aqui pernoitando no hotel em Arco Verde, aí a internet não foi, botar 3 cachorros no apartamento do lado que inventaram de brigar. Eu tô escutando os cachorros daqui, inclusive. Pois é, botar literalmente no apartamento do lado. E parece que o dono saiu, os cachorros começaram a brigar. O pessoal do hotel veio Troca de apartamento, pô. Mas eu tinha que começar a live, né? E a internet não estava entrando. Mas bora lá, agora entrega, tá tudo certo. É o seguinte, para quem está chegando agora, pessoal, eu pedi a Maurício para me ajudar. Por quê? Porque Maurício ele tem um know-how, quase 15 anos aí, acompanhando exame de ordem, e por causa do provimento, ele tem muitos exemplos concretos, não só em direito penal, mas em todas as disciplinas, do que eu vou falar agora. Eu sempre costumo dizer que a gente tem que ensinar cedo que aprendeu tarde. Então, aqueles erros que a gente foi vendo ao longo do tempo, ao longo de 25 anos, os alunos cometendo e que tem impedido os alunos de conseguirem a aprovação na prova da segunda fase penal na repescagem, eu selecionei os 3 mais corriqueiros, os 3 mais comuns, vou passando para vocês e vou pedindo a Maurício que traga a experiência pessoal dele. Eu vou tirar os comentários aqui rapidamente e a cada um dos itens a gente traz os comentários de volta. Então vamos lá. Primeira coisa, primeiro erro, que eu acho que é talvez um erro extremamente comum e se brincar, quem está na repescagem já deve ter cometido. Eu brinco dizendo que você tem que ser um aluno ruim, certo? Não seja um aluno bom, não brigue com a prova, não brigue com a banca, não queira fazer a peça do seu jeito. Direito é uma ciência humana e como uma ciência humana, ela é uma ciência interpretativa. Então você pode fazer uma peça de direito penal na vida real de 20, 30 formas diferentes. Exemplo, você tem uma resposta à acusação, a resposta à acusação ela pode ser feita na vida real de várias formas diferentes. Cada livro de peça, de modelo de peça que é vendido aí para a Jeva Advocacia que você pega, tem um modelo diferente de resposta à acusação. Ok, para a vida real isso está show de bola. Mas para a sua prova de repescagem ou para a sua prova de segunda fase, isso não funciona. Tem aluno que chega querendo brigar com a banca, querendo ser mais esperto do que a banca, querendo fazer a peça do jeito que ele acha certo, do jeito que ele acha razoável, do jeito que ele aprendeu, por exemplo, no NPJ, no Núcleo de Prática Jurídica da faculdade dele, ou do jeito que ele aprendeu no estágio. Bicho, só existe um jeito de você fazer a peça. É o padrão FGV. E é um padrão mesmo. A correção da sua prova, principalmente da sua peça, é uma correção cara-crachá. O que é uma correção cara-crachá? O corretor ele vai olhar para o padrão de resposta, vai olhar para a sua peça, e se aquilo que tiver no padrão de resposta tiver escrito exatamente igual e no mesmo canto da sua peça, ele vai dar a pontuação. Então, desde o nome da peça, da forma de fazer um endereçamento, da forma de você apresentar as preliminares, os fatos, o mérito, até a sequência dos pedidos é uma formatação FGV. E você está fazendo uma prova elaborada pela FGV. Então, quanto mais próximo você tiver dessa formatação,
mais provável é você conseguir a pontuação necessária para a sua aprovação. E isso é uma coisa que, durante as nossas aulas, a gente bate demais. Toda aula minha que eu estou treinando peça com os alunos, eu digo, cara, esquece os modelos de peça que você estava acostumado a fazer. Deixa de lado o que você fez no estágio, no NPJ, o que você acha certo em modelo de peça. Faz a peça assim. Segue essa receita de bolo, faz o endereçamento assim, coloca as preliminares dessa forma, apresenta a sua peça desse jeito. Ah, Giovana, é porque você quer ser melhor do que os outros? É porque... Não é porque eu quero ser melhor do que os outros. É porque eu trabalho com peça há 25 anos para a segunda fase de penal. E há 25 anos, desde quando a prova não era unificada, que eu já via acontecer isso. As pessoas fazerem as peças em modelos, formatações, disposições diferentes daquela que a banca quer e não pontuarem, embora na vida real a peça está certa. Você vê isso acontecer muito, Maurício? Giovanni, assim, bem empiricamente, o que a gente observou aqui, analisando um monte de prova com os recursos com provimento, muitas provas mesmo, é inclusive uma radicalização do que você está falando, entendeu? Nessa segunda fase especificamente, a gente teve muitas reclamações de que provas não foram corrigidas direito e muitas reclamações de candidatos que fizeram recursos que, né, na forma como eles explicitaram, a banca não analisou. Eu peguei um caso, por exemplo, inclusive utilizei numa live ao vivo, né, que a resposta da banca estava em 1,5 linha, o candidato respondeu a mesma coisa em 12 linhas, né? Ele foi mais prolixo, precisou de mais espaço para responder. Estava correto, né? Tinha a completude da resposta, mas não foi atribuído ponto. Isso aconteceu de forma sistêmica, inclusive, na prova. Então, o que a gente percebe, né, em termos de qualidade, é que eu não vou falar nem do aspecto técnico em si. Eu estou falando aqui da projeção da resposta na cabeça dos corretores. Como eles trabalham com volume, quanto mais distante a argumentação e estruturação tiver dentro da lógica da FGV, pior. Ponto. Entendeu? O candidato, inclusive, pode estar correto. Porque se a impressão que a gente tem é o corretor ou não tem paciência ou não tem tempo de parar para analisar, para verificar a correlação entre resposta e espelho. Tá? Isso é uma questão profundamente prática, né? Profundamente prática, que ela é o reflexo do que você falou, né? O que a banca quer? A banca quer isso. Então, o condicionamento do treinamento tem que ser em função do que a banca quer, porque a qualidade da correção depende é diretamente proporcional a isso. E eu acho que você usou uma palavra muito pertinente. Você usou a palavra condicionamento. Eu vejo alguns alunos, principalmente aluno quando novo, que chega no curso de repescagem, que está vindo de outros cursos, que não era aluno nosso antes no Juiz de Fora. Tem muito aluno que estranha, porque diz assim, professor, eu aprendi a fazer resposta à acusação no outro curso que eu fazia numa aula de 1h30. Eu aprendi a fazer memoriais numa aula de 1 hora. E aqui no seu curso, só resposta à acusação, o senhor passa 8 horas falando. Por que isso? Porque é condicionar. É literalmente como o Maurício falou, a gente tem que condicionar o que a FGV quer. Então não adianta eu chegar aqui e passar 1 hora dizendo a estrutura da resposta à acusação é isso aqui, porque isso não vai fixar na sua cabeça para você fazer a prova. A gente tem até um problema em função disso. Deixa eu te atalhar aqui, só para exemplificar uma coisa. A gente vive hoje uma tendência, né? Eu acho que é derivada da ansiedade que as redes sociais causam, que é tudo muito rápido, né? Você passa a tela para cima, passa para o lado e a coisa vai, né? As pessoas não têm mais paciência de parar para fazer as coisas, não têm mais paciência, né, de ficar muito tempo, por exemplo, assistindo uma aula para pegar um conteúdo mais interessante, ou mesmo ler um livro. Essa paciência está acabando. Velho, na hora da prova faz falta. É exatamente isso que a gente tenta fazer, é o condicionar. Então, pegando esse seu gancho, Maurício, o que é que eu faço? Eu mostro pro cara como é a estrutura da peça, só que ele não vai aprender aquilo ali de primeira, como a FGV quer. Aí a gente vem na próxima aula e treina. Aí traz um outro caso, aí traz uma possibilidade de variação de caso. Depois mostra se a FGV quiser frescar muito como é que você faz. Literalmente para condicionar o aluno. É por isso que quem está na repescagem tem uma vantagem em relação ao curso regular. Porque quem está na repescagem tem mais tempo para condicionar, né? Você quer um termômetro disso que você está falando? Um termômetro que todo mundo está assistindo a live aqui sabe. Aposta. Todo mundo. Professor, qual é a peça que vai cair? É um negócio com aposta, um negócio violento. Por quê? Falta de segurança. O que a gente fala é
estudem tudo. A gente bateu muito nisso, na verdade, porque na prova, especialmente na prova retrasada, o 36, a banca cobrou em trabalho uma peça assim muito fora da curva, que foi o mandato de segurança. Mas dentro do universo de trabalho é um negócio assim fora da curva. E a gente veio batendo, olha, presta atenção, né, nesse 37, vamos estudar mais peças, vamos dominar o que tem para dominar. Isso toma tempo. O que aconteceu? A gente teve, foram 5 disciplinas problemáticas. A gente teve um problema sério em trabalho, que, de novo, né, que é a contestação que a peça faz, mas muita gente fez embargo de terceiro, por causa da forma de argumentação que a banca utilizou, pegou em administrativo. Foi cobrado um mandado de segurança, foi feita uma redação que dava a entender integralmente que era um mandado de segurança e era uma ação anulatória. Tá? Então, o que acontece? A gente tem uma banca, né? A gente teve vários erros na prova de penal, a gente teve uma mudança de padrão. Em penal, na escolha da peça não teve problema, mas em penal, por exemplo, você vê como é que é a questão do jogo argumentativo, que era uma coisa de falta de atenção, que inclusive pegou muito profissional do mercado aí, que disse, não, porque cabe, e não cabia. Vou te dar um exemplo aqui, até para você discorrer a respeito. A desistência voluntária. Muita gente diz, tem desistência voluntária no negócio. Você foi o primeiro, inclusive, no domingo da prova. Na segunda, a gente fez uma live batendo, dizendo que não tinha. Na terça-feira, a banca tirou do padrão de resposta, né? Do padrão de resposta, não. Do padrão de resposta que Preliminar, acabou se né? repetindo Do padrão preliminar. preliminar e depois se referiu no espelho. O que acontece? A desistência voluntária, ele é um instituto jurídico. Você tinha na narrativa o quê? Uma inexecução da ação, né? E a banca desenhou aquilo e botou 3 momentos diferentes, se eu não me engano, né? A desistência dessa ação. Mas a galera embarcou na ideia da desistência voluntária. E aí você percebe o quê? O problema do raciocínio jurídico, o problema do achar. Desistência voluntária é um instituto que tem características, ou seja, você tem as condições de executar, mas por vontade própria não o faz. E aí você tem caracterizado. Esse, por vontade própria e tendo as condições de executar, não estava no enunciado. O que estava era uma inexecução porque eles não conseguiam romper o obstáculo. Aí dava o quê? O crime impossível. Então, ou seja, para você identificar isso, você tem que entender o instituto, você tem que dar para você mesmo uma densidade para na hora da leitura você separar do crime. Porque aquilo foi escrito, Giovanni, para pegar a galera. Inclusive, esse é o segundo ponto, o segundo erro que eu vou chamar a atenção do pessoal daqui a pouco e vou pegar esse seu exemplo. Mas deixa eu voltar para uma questão da peça que você vai lembrar. Você lembra quando o povo dizia que não caía contra razões? Lembro, o pessoal diz, não, contra razões não cai. E eu sempre fui chamado de doido, porque eu sempre dei todas as peças. E aí eu sempre dizia para os alunos, olha, galera, não adianta vocês decorarem o modelo de contra-razões. Vocês primeiro precisam se condicionar a saber quando é contra-razão. Quando é que você faz contra-razões? Quando a outra parte recorreu. Então, se, por exemplo, o Ministério Público interpôs um recurso de apelação, o que você, advogado de defesa, vai ter que fazer é contra-razões de apelação. Se o Ministério Público interpôs um recurso em distrito, você, advogado de defesa, vai fazer contra-razões de recurso em distrito. E eu me lembro que quando caiu, quem era nosso aluno matou. Mas teve professor que não sabia quem era sucumbente na história. Teve gente que dizia, não, é a mesma coisa, uma apelação e contra-razões de apelação. Você lembra dessa história? Lembro, muitos professores, inclusive gente que está no poder hoje no AB, sustentava que era apelação e não era. Por quê? Porque não deu. Porque assim, quando acontece o erro, o professor nunca está errado, né? O professor joga a culpa para a banca. O problema é o seguinte, o enunciado estava correto, era contra-razões e ninguém tinha dado contra-razões. Aconteceu, só para aprofundar isso aí, se eu não me engano, isso foi no 19, quando foi a primeira vez, e se eu não me engano, a segunda vez foi no 24 ou 26, uma coisa assim. Na segunda vez, você lembra que caiu contra-razões, não está tranquilo. Aí muita gente fez o quê? Recurso de contra-razões de apelação. Quem não sabe que era recorrente, sucumbente, terra arrasada para todo lado também. Exatamente. Por isso que eu bato sempre nessa tecla, pessoal. Às vezes a gente acaba até sendo chato no bom sentido, de eu pegar no pé, porque todos os nossos alunos da repescagem da segunda fase penal de 21, eu coloco nos grupos exclusivos do WhatsApp, para eu poder conversar com eles, ter uma maior proximidade. E às vezes eu sou, aspas, chato no bom sentido, de ficar pegando no pé dos caras. Não achem que vocês aprendem a fazer a peça como a FGV quer em meia hora ou em uma hora. Não existe pílula mágica. A gente tem que aprender o modelo, tem que aprender a lógica e tem que treinar. Faz de um jeito, faz do outro.
Eu até brinco nas aulas, Maurício, que eu digo que a cada peça a gente tem que treinar as teses que saltam os olhos. A gente tem que condicionar, bater o olho e saber qual é a tese principal. E sempre que chega no final do meu curso, que eu faltando 30 dias para a prova, eu começo uma coisa que faz um sucesso danado e é exclusivo para os alunos matriculados na turma do Jus 21, que é o Projeto 30. E a primeira pergunta que eu faço no início do Projeto 30 é: e agora as teses saltam os olhos? E quem assiste às aulas, quem faz os treinos, ele diz: não, realmente, Giovana, a tese salta aos olhos. É literalmente condicionar. É verdade. Essa coisa da tese, inclusive, até fazendo um contraponto do que tem gente que ensina aí, não é botar na peça tudo que você acha que tem que cair. É interpretar a situação, problema e achar a tese certa. E isso faz diferença na correção, não faz? Total, total. Porque aí vem o segundo ponto. O primeiro erro, já para a gente passar para o segundo ponto, é esse: é você querer brigar com a prova, é você não fazer, é você querer ser o melhor aluno, é você não fazer a peça do jeito que a FGV quer. Deixa eu só contar uma história que eu lembrei agora, Maurício, para a gente passar para o segundo ponto, que eu vou contar porque eu tenho a autorização da pessoa, acabei ficando amigo da pessoa. Antigamente, quando eu dava aula em turmas presenciais, que o online não era tão forte, eu ia para várias cidades, inclusive para Curitiba. Eu dei aula muito tempo presencial em Curitiba. E eu me lembro que certa vez eu entrei, eu era bem mais novo, bem mais jovem, saí do Nordeste, entrei para dar aula em Curitiba, eu dava resposta à acusação, memoriais e até a grave execução. Quando eu cheguei, eu disse: olha, pessoal, a FGV tinha acabado de entrar, estava na terceira prova, quarta, não me lembro. Eu disse: olha, nós vamos fazer uma resposta à acusação desta forma aqui. Essa é a forma correta. Aí passei lá, o primeiro 1h30 de aula, explicando como era presencial, tinha intervalo. No intervalo, uma moça se aproximou, muito elegante, muito educada, disse: olha, está errado assim. Eu digo: não, não está. A forma da FGV é essa aqui. Não está errado, porque eu sou estagiária do MAI, falou o nome do escritório, depois eu soube que era o maior escritório penalista da cidade de Curitiba e um dos maiores da cidade de Curitiba. E eu sou monitora na minha faculdade. Aí falou o nome de uma faculdade conhecidíssima lá na cidade de Curitiba. Enfim, a menina era o gêniozinho da raça, vinha de uma família de penalistas. Enfim, trabalhava num escritório muito bom e dizia: lá a gente faz peça assim, tal, e saiu da sala, não ficou. E abriu uma reclamação contra a minha pessoa junto à coordenação. E ela não ia mais assistir minhas aulas, assistia às aulas dos outros professores, não assistia minhas aulas. Beleza, veio a prova. A peça foi uma resposta à acusação. Ela fez do jeito dela e ela tirou 0,4. Ela não tirou 4. A peça vale 5. Ela tirou 0,4 na peça. E aí, quando foi no outro curso, eu estava de novo lá em Curitiba e ela foi até humilde. Ela chegou próximo e disse: Giovana, eu queria lhe pedir desculpa, tal. Eu não... Enfim, eu me lasquei, em outras palavras, e eu queria que você me ajudasse a passar. Eu disse: pronto, para você passar, você vai ter que me deixar lhe dizer como fazer a peça. Faça desse jeito. Você é muito bom no que você faz, mas FGV é outra coisa. Vida real é uma coisa, a gente vive disso aqui. Faça a peça desse jeito. E eu me lembro que depois a peça foi um recurso sentido estrito. E ela fez o recurso sentido estrito exatamente como ele disse, passou, virou advogada. A gente é amigo até hoje. Então, galera, não queira ser o melhor aluno da turma. Seja aquele aluno que faz a receita do bolo. Seja aquele aluno que condiciona. O seu cérebro deve ser pensado como um músculo do seu corpo. Você não pode ir para uma academia e no primeiro dia querer pegar 150 quilos no leg press e 200 quilos no supino. Não vai dar. Você tem que condicionar para ter uma resposta muscular na academia e uma resposta intelectual na hora que você olhar para a peça e fazer exatamente como a FGV quer. E já pegando o gancho de Maurício, segundo ponto. Não adianta você escrever todas as teses ou as teses possíveis. Eu costumo dizer que na vida real a gente pede tudo para ver o que é que o juiz dá. Até um pingo de colírio no olho do réu para ver se melhora a visão do réu. Ah, doutor, se o senhor não der nada, a gente entende que cabe aqui botar um colíriozinho para umedecer a pupila do réu. Na FGV não é assim. A FGV ela é extremamente cartesiana. Ela comete erros, como foi agora. Não ter colocado, por exemplo, a preliminar de ausência do exame de corpo de delito, a nulidade por ausência do exame de corpo de delito, que ela já tinha cobrado, mesmo caso em situações anteriores. Mas ela é muito cartesiana. Eu costumo dizer que ela é extremamente conservadora no sentido de que ela vai naquelas teses clássicas. Existe um rol de situações que a FGV trabalha e para cada situação daquela tem uma tese principal. E são teses clássicas. Foi o que o Maurício falou.
Teve gente que veio falar, não, porque cabe crime impossível e desistência voluntária. Digo, peraí, é que nem subir para baixo, descer para cima. Ou é crime impossível ou é desistência voluntária. Como é que, porra, cabe os dois? Aí alguém veio argumentar, não, mas é porque na vida real a gente pode pedir os dois. De novo, na vida real você pode pedir reintegração de posse na Lua. Não quer dizer que você vai ganhar. Na FGV, não. O que a FGV quer saber é se você tem um conhecimento elementar sobre o Instituto Jurídico. E um dos conhecimentos elementares é se é crime impossível, não pode ser desistência voluntária. Se é desistência voluntária, só fazer não pode um adendo, que é uma coisa muito interessante que qualquer um pode constatar. A prova subjetiva da OAB, ela é objetiva. Por quê? Por quê? Porque como a banca trabalha com volume, né, dezenas de milhares de candidatos, o processo de correção ele precisa emular um processo industrial, um Fordismo, né? Aquela coisa pá, 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 pá. Então, qual é o parâmetro da FGV? É o espelho. O espelho acabou. Entendeu? O que eu falo de objetividade? Eles vão corrigir de forma o mais objetiva possível algo que é subjetivo. Daí a necessidade de você estabelecer na sua redação, peça e argumento mérito, a maior proximidade possível com o que vai ser o espelho. Por quê? Porque quem vai corrigir precisa enxergar. Se o cara não enxerga de plano, dá zero. A gente viu isso demais. E eles são tão focados nessa correção objetiva que quando eles veem que na prova pode ter aparecido alguma coisa no espelho que fuja dessa objetividade, o que é que eles fazem? Eles mudam o espelho. Foi o que aconteceu com a desistência voluntária. Eles tiraram desistência voluntária. Por quê? Porque fugia dessa objetividade de correção. O cara tem que inventar. Então, tem que ter muito cuidado com isso. A ponto, pessoal, vocês não imaginam como essa objetividade da tese é importante, ou das teses. Maurício tem lotado no provimento de alunos que foram aprovados agora no recurso. De que forma? O cara colocou exatamente o que estava no padrão de resposta, só que às vezes ele colocou numa ordem inversa, ou ele colocou com outras palavras e não pontuaram. Aí fizeram um recurso e os caras enxergaram que estava. Acontece muito isso, né, Maurício? Sim, no recurso dá. Mas é que tá, né? O ideal é o candidato não precisar do provimento. Porque o que acontece? Não, eu tô dando um exemplo de. O exemplo, a gente consegue salvar muito fazendo esse paralelismo. Mas o processo recursal, ele é um processo sofrido, né? A condição emocional é muito ruim. Você esperar ali mais 2 semanas e meia para ter o resultado naquela incerteza é muito ruim. O certo mesmo é você matar a questão na correção logo na primeira, passar no gabarito preliminar. Esse é o ideal. E para isso é necessário esse condicionamento, né? Para isso é necessário esse treinamento. É o que eu falo, é uma coisa que eu falo há muito tempo, e você falando disso aí, que não é rápido você aprender. Não é porque você tomou contato com uma peça uma vez que você sabe a peça. Sim. Tá? É quando você tem a segurança para desenvolver ela de cabeça. Né? Ou você, basicamente, consultando o Vadmec, consegue desenvolver nessa situação, porque o memoriais, memoriais eu treinei bastante, vou lá executar. Porque se você tiver que ficar pensando, o que vem no memoriais, como é que vai fazer, isso por si só vai comer um tempo que você não tem, entendeu? E você não vai fazer a peça legal. E sabe o que eu vejo muito acontecer? Eu vejo muito acontecer as pessoas terem a formatação da peça na cabeça, mas não ter o conteúdo. É que nem eu tenho a forma, mas eu não tenho o ingrediente. Por quê? Porque não foram condicionados a pensar os institutos jurídicos. Qual é uma das grandes preocupações que eu tenho no meu curso, tanto de repescagem quanto de segunda fase penal do JUS 21? É ter módulo de direito material e de direito processual. Se, por exemplo, eu sei que em resposta à acusação sempre cai prescrição, eu paro e dou lá tudo que é possível do cara pensar sobre prescrição. Só que eu não digo, olha, o cálculo da prescrição é assim. Eu digo, se o crime for esse, você vai calcular dessa forma. E aí o cara vai treinando, é que nem tabuada. Você vai condicionando, daqui a pouco ele bate o olho, ele já enxerga a prescrição. É tanto que meus alunos brincam dizendo assim, quando eu olho que o enunciado diz que o cabo tem menos de 21 anos, eu já sei que a prescrição cai pela metade, por causa do artigo 115 do Código Penal. De tanto que a gente condiciona. Quando o cara começa dizendo que a sentença saiu depois do aniversário de 70 anos do réu, eu já sei que a prescrição cai pela metade. Então, outra coisa que cai demais, crime patrimonial. Agora, na última, foi um crime patrimonial, foi uma tentativa de furto. Crime patrimonial. Os crimes patrimoniais, eles têm um raciocínio específico. O furto, que é diferente do roubo,
que é diferente da extorsão, que é diferente do estelionato. Por isso que a gente tem no curso um módulo só para ensinar você a enxergar essas particularidades. É sofrido no sentido de é simples e fácil indolor? Não, não é. Mas a educação se faz assim. Maurício fala muito em você ter um input e evocar o input que você teve. Você primeiro tem que estar condicionando para guardar aquela memória. É por isso, pessoal, que eu sempre digo, estar na repescagem é uma merda. Sinal que você não conseguiu a aprovação. Mas tem duas vantagens, pensando no seu sucesso futuro. Primeiro, você tem mais tempo. O aluno que está na repescagem, se bem pensar, se ele começava a estudar e fazer o curso quanto antes. Tem gente que diz, não, eu vou deixar para começar a estudar depois da prova da primeira fase. Cara, não faz isso. Você está trabalhando contra a sua aprovação. O tempo passa a ser seu aliado. E segundo, você já está condicionado, ou pelo menos você já começou o condicionamento. Aquilo que você errou na prova passada, você não erra mais nunca, porque martelou na sua cabeça o fato de você ter errado. E aquele condicionamento só vai se aprimorar, se aprimorar. É por isso que quem está na repescagem, quanto antes começa a estudar de novo, mais facilidade acaba tendo de ter esse condicionamento, de ter essa segurança. O que é que você diz sobre isso, João? Não, nesse aspecto, o que acontece? Às vezes alguns candidatos perguntam, né, será que eu troco de disciplina? E eu sempre digo, se você tem uma dificuldade de entender o problema, né, da disciplina específica, a lógica da disciplina, por exemplo, você não consegue entender uma dinâmica do crime, por exemplo, troca, você não entende. Você está no lugar errado. Agora, você não entende e reprovou, aí tem que trazer a responsabilidade para você. Ah, mas eu fui injustiçado pela banca. Beleza, mas a banca não vai mudar. Quem pode mudar é você. Então, você tem que melhorar para se colocar acima dessa carniça dos erros da banca. Essa que é a verdade. Então, o candidato que já tem um lastro, né, já passou pela experiência, ele já tem uma experiência, ele tem um lastro, que é o conteúdo. Então, eu acho que o estudo para repescar, Giovanni, é mais um trabalho de sintonia fina do que de aprendizagem em si. É um trabalho de aprofundamento e de aprimoramento. É o candidato pegar o que aconteceu na prova dele e entender, tá bom, tá ruim. Eu fiz na sequência, que é a sequência do espelho. Eu fiz, como é que é a minha argumentação objetiva e clara. Entendeu? Como é que melhora isso? Aí volta para o que você falou no começo da transmissão. Treino, treino, treino. É a insistência no treino. Ou seja, é reconhecer que não foi bem como deveria ir, aproveitar o volume de conteúdo que o curso oferece para desenvolver um treino que vai dar uma proficiência. Aí, na hora da prova, o raciocínio flui mais claro, a velocidade de execução bem maior e a qualidade da execução maior também. Por quê? Porque você se permitiu aprofundar nos institutos, se permitiu treinar para superar as suas próprias limitações. A gente pega essas provas, os recursos do provimento, por exemplo, vê as argumentações, a gente vê, né, aqui falta, às vezes, falta clareza, falta um melhor desenvolvimento. A gente percebe isso. Né? Se você perguntar qual é a grande causa de reprovação, as causas subjacentes, na verdade, você olha a redação do candidato, você percebe, não consegue compreender direito o instituto, ou mesmo o candidato não tem uma capacidade argumentativa boa. Né? Como é que ele começa o argumento? Como é que ele faz a parte medial do argumento e como é que ele finaliza? Você percebe que há uma dificuldade de desenvolvimento. Né? Mas essas são limitações que com treino você supera. Você tem treino, feedback, treina, feedback, treina, feedback, você começa a aprimorar. O grande lance é, permita-se aprimorar. E aí vem o lance. Começa antes. Você precisa de treino, que é uma coisa que é escrita, porque o treinamento para a segunda fase, você sabe como é que é, né? É caneta. Isso toma tempo. Pô. Treinamento para a segunda fase é diferente da primeira, que a primeira é marca X, você faz um volume de conteúdo maior. Mas o treinamento da segunda fase é mais enjoado. Só que se você não abraçar o processo, a prova te pega, não tem jeito. E aí eu te pergunto, Giovanni, nesse aspecto, é necessário ter um cronograma de execução? É necessário ter um planejamento para fazer render? Aí vem o terceiro grande erro, né? A terceira parte da nossa conversa de hoje, que é justamente esse, jovem. O pessoal, eles chegam para estudar, tanto na repescagem quanto no curso regular, literalmente atirando para todo lado. Eu vejo isso acontecer demais. Eu tô, assim, as primeiras 2 semanas do grupo de WhatsApp, quando eu começo a interagir com os alunos, o pessoal começa a mandar mensagem no plantão do JUS 21, são o que a gente chama de semana de ajuste. Por quê? O aluno que já está acostumado a estudar com uma orientação, ele até sente falta quando não tem orientação. Mas aquele que não está acostumado a estudar, ele chega primeiro achando
que quantidade de horas de estudo é exatamente igual a volume de aprendizado. Isso não existe, tá? Você pode estudar 2 horas num dia e ter um volume de aprendizado altíssimo, e você pode passar 12 horas estudando e não aprender nada. Não está diretamente ligado, o volume de aprendizagem não está diretamente ligado à quantidade de horas. Então o cara diz, eu quero estudar isso, eu vou estudar isso. Não faz isso. Isso é uma coisa que eu e o Maurício, a gente preza demais, não só na segunda fase penal, mas em todas as segundas fases do Jus 21. Siga o cronograma individualizado que é feito para você. Todo aluno que se matriculou na nossa segunda fase repescagem agora, do 38 do Jus 21, ele já recebeu, a não ser que ele tenha se matriculado ontem ou hoje, mas até sexta, ele já recebeu pelo menos o primeiro cronograma. Esse cronograma não é um cronograma geral. O pessoal aí faz cronograma geral e solta. Não, isso é um cronograma de acordo com a sua realidade. Eu vou dar um exemplo aqui. Deixa eu ver, me lembrar como é que espelha aqui a... Deixa eu ver como é que espelha aqui a tela. Deixa eu ver se eu me lembro. Acho que live conjunta não dá para espelhar, não, Jorge. Bom, mas não dá, não. Depois, amanhã de noite, eu vou fazer uma live e vou espelhar para vocês aqui um modelo de cronograma. Pode já anotar aí na agendinha de vocês, no horário que o Maurício não esteja fazendo live amanhã à noite, eu vou fazer um para mostrar um cronograma. Mas deixa eu dar um exemplo aqui de como funciona um cronograma. Eu tenho alunos que chegam, eles respondem uma diagnose inicial para o pessoal da mentoria, e tem aluno, por exemplo, que chega e a grande dificuldade do aluno é que ele fez a peça boa, mas ele foi muito mal nas questões. Aí, quando nós fazemos o levantamento, a análise, a gente descobre que a grande dificuldade do aluno é direito material. Ele não é bom em crimes em espécie. Então, minha equipe vai montar um cronograma específico para você assistir às aulas normais, aprender a fazer as peças e suprir aquela sua dificuldade de crimes em espécie logo no início. Eu me lembro de um caso, Maurício, acontecido no 35, que um casal de namorados, eles compraram o curso, como tem mentoria individualizada, não adianta comprar um para dividir para 2, que só vai ter acesso às aulas. Então, eles compraram o curso, cada um comprou um curso. E aí, no terceiro dia, eu recebo uma reclamação do rapaz. Professor, eu estou muito decepcionado com o curso. Eu digo, o que foi? Eu comprei o curso junto com a minha namorada, nós começamos no mesmo dia e o meu cronograma não tem nada a ver com o dela. Eu digo, que bom. É sinal que o cronograma é individualizado. Ele disse, não, mas está errado. Eu disse, tá, peraí. Me dá o teu e-mail, me dá o e-mail dela, que tudo é pelo e-mail, deixa eu buscar a diagnose que a mentoria fez. Quando eu fui olhar a diagnose dele e dela, eu liguei para ele. Disse, vê só, tu na prova passada, você relatou que o seu grande problema é que você tinha muita dificuldade em estruturar a peça. Ele disse, realmente é. E sua namorada disse que a grande dificuldade dela é porque ela tinha tido péssimas aulas de processo penal na faculdade, ela não sabia nada de processo penal. Eu disse, Pronto, o seu cronograma começa com a linha do tempo e o dela com a linha do tempo. A sua aula adicional é de estrutura e formatação de peças, a gente vai trabalhar isso primeiro, e a dela é um reforço de processo penal. Aí disse, eu digo, tu é bom em processo penal? Eu disse, sou. Então como é que eu vou botar você para aprender no começo que tu já sabe? Aí disse, é mesmo. Aí a ficha do cara caiu. Porque o cara estava acostumado com o quê? O cara estava acostumado com aqueles cronogramas que servem para todo mundo. E numa segunda fase, cada aluno é uma particularidade, cada aluno é um caso. Literalmente, na segunda fase, a gente precisa, aspas, pegar na mão do aluno e ajudar o cara a chegar à aprovação. O problema é que, às vezes, a dificuldade que Maurício tem é diferente da que Giovanni tem. Então, o pegar na mão de Maurício é diferente do pegar na mão de Giovanni. É por isso que algumas pessoas acham que o importante da segunda fase é as aulas. Não, as aulas são um ponto importantíssimo. O nosso material didático, os livros, eu dou meu livro de teoria e peças de graça para os alunos em PDF. A ensinar a marcar o Vadmec, tudo isso é importante, mas a análise da dificuldade individualizada de cada um é o que é o mais importante. A coisa que mais me deixa empolgado na segunda fase do Jus 21, e a gente só pode fazer isso agora, porque eu e o Maurício nós somos donos, quando a gente era empregado não tinha como fazer, eu poder chegar e dizer, olha, eu estou aqui com um grupo de 10, 15 alunos que estão tendo uma dificuldade muito grande em dosimetria de pena. Então, espera aí, vamos fazer uma live aqui, ou uma aula fechada exclusiva, ou eu vou gravar uma aula só para mostrar as grandes dificuldades de dosimetria e vamos ensinar os caras a fazer. E a gente disponibiliza isso ali para o cara, mas, o professor parou para entender que eu tinha dificuldade nisso. Então, esse tratamento diferenciado, esse tratamento prêt-à-porter, como se diz, na segunda fase, é o que tem feito uma diferença muito grande. E é isso que eu recomendo.
Se você é nosso aluno de segunda fase do JUS 21 de repescagem, cara, não deixe de seguir o cronograma. Ah, Giovanni, teve um problema na minha vida, essa semana eu não consegui seguir o cronograma. Fale com a pessoa que é responsável pela sua mentoria, peça o ajuste, porque seguir o cronograma otimiza demais a relação ensino-aprendizagem. Você ia mostrar um cronograma aí, Giovanni? Ia, mas eu não consegui Eu espelhar. vou fazer o seguinte, então. Eu vou sair da transmissão, aí para você poder mostrar o cronograma para o pessoal, que eu acho que vale a pena fazer isso. Pode ser? Pode ser, então. Valeu, Pronto. jovem. Obrigado pela ajuda aí. Falou. E, ó, o que é cronograma, né? Antes de eu sair. Cronograma é a gestão do tempo em função do conteúdo. Tá? Quando você personaliza, é a gestão do tempo em função do conteúdo, em função do que você precisa. Né? Então, você não pode pegar um candidato que já está indo para uma segunda fase ou vai fazer a primeira. Você não pode pegar um candidato que fez um núcleo de prática jurídica em penal e outro que não fez. Né? São realidades diferentes e isso precisa ser tratado de forma particularizada. Beleza? Estou saindo. Ô Maurício, deixa eu só fazer uma pergunta a você. Eu tinha esquecido de perguntar. Quem quiser começar a estudar para repescagem hoje, parece que você autorizou manter o desconto lá no site. Como foi que tu deixou lá? 40% já está no site. Entra lá no site do JUS, 40%, e começar. Né? Começar exatamente para você dimensionar o que aconteceu, para você, né, começar a se preparar, aprofundar, porque a grande graça de começar a estudar antecipado é quando chegar na véspera da prova, você está tão confiante, né, seguro de si, que o emocional faz uma diferença muito importante na hora que você tem que lembrar e executar as coisas. Então, começa a se preparar agora para chegar muito pronto de verdade. Não negligencia algo que diz respeito a você, porque é o seguinte, o candidato à repescagem sabe como é que é amargo reprovar. E não se pode dar o luxo de passar por essa experiência de novo. Beleza, jovem. Valeu, galera. Maurício vai sair, eu vou mostrar um modelo de cronograma aqui para vocês. Obrigado, jovem. Valeu, abraço. Deixa o Maurício sair aqui. Pronto. Deixa eu espelhar aqui o modelo de cronograma para vocês, tirar os comentários aqui rapidinho. Depois eu boto os comentários de volta, desativar comentários. Ó, pessoal. Por exemplo, esse aqui é só um modelo do primeiro contato que o pessoal recebe da mentoria. Ele recebe as regras da mentoria, o que ele deve fazer, como ele entrar em contato com a mentoria. Aí deixa eu pegar aqui, ó. Aí ele recebe todo um histórico das peças que foram mais cobradas. Ele recebe no primeiro contato, no primeiro cronograma, ele recebe todo o histórico da FGV. Ele recebe quais as nossas projeções para aquele curso específico. Nós temos aqui, ó, mais histórico da FGV, mas o que mais eu gostaria de chamar a atenção de vocês é para isso aqui, ó. Ele vai ter os simulados específicos para ele, a data que ele tem que enviar, a correção individualizada, mas observem isso aqui, por favor. Isso aqui é o trabalho de um aluno específico, tá? Isso aqui é um cronograma feito para um aluno específico dentro da realidade de horas que ele diz que tem. Então, eu tenho alunos que só podem estudar de noite. Eu tenho alunos que têm 2 horas pela manhã, 2 horas pela noite. Eu tenho alunos que só podem estudar a tarde toda. Então, isso aqui é só um exemplo do que é feito. Para esse caso desse aluno aqui, eu abstraio a parte de cima que tem o nome dele. Para esse caso desse aluno aqui, então, na quinta-feira, ele tem a indicação de qual aula ele tem que assistir. Então, ele vai assistir no módulo 10, aula 1, queixas clínicas de suas modalidades. Ele tem a indicação do que é mais importante nessa aula para ele observar. Então, para esse aluno aqui, na quinta-feira, que foi a quinta passada agora, ele tem que, nessa aula, observar o conceito, os elementos dos crimes que se processam mediante ação penal privada, a identificação da estrutura, a ação privada subsidiária da pública. Nós temos a indicação da leitura da lei seca, que vai ajudar a fixar essa videoaula. Então, nesse caso desse aluno aqui, é do artigo 41 ao 50 do Código de Processo Penal. Na sexta-feira, ele tem a videoaula sobre temas de direito penal, então ele tem a indicação, a leitura da lei seca. Ele tem o trabalho extra de retroalimentação, muito provavelmente nesse caso aqui, para ter esse trabalho extra de retroalimentação, o aluno relatou que ele tinha uma certa dificuldade de memorizar. Então, a gente especifica as revisões que ele tem que fazer no turno da noite. Nesse caso aqui, ele tem a indicação da quantidade de horas,
No sábado, a indicação do simulado que ele tem que fazer. Então, cada aluno... Deixa eu ver se eu tenho mais aqui desse. Cada aluno, ele tem essa orientação, até mesmo do dia de descanso. Você veja que no caso desse aluno aqui, no domingo a indicação é ele descansar. Mas caso ele não tenha cumprido alguma meta, já tem a indicação dele recuperar a meta, já tem a indicação da segunda-feira. Então, na segunda-feira, ele já tem o que assistir e já tem a indicação de quem é a mentora dele, do WhatsApp para entrar em contato com a mentora. Então, esse trabalho individualizado, esse cronograma é feito desde o primeiro dia que você entra, é atualizado semanalmente até o dia da sua prova. Fora isso, tem o grupo do WhatsApp, deixa eu puxar para cá. Fora isso, a gente tem o grupo do WhatsApp, tem um plantão de dúvidas, tem tudo. Por isso que eu bato muito nos alunos, mas muito mesmo com os alunos. Não releguem o seu cronograma. Educação se faz com respeito à individualidade. Calça que serve para todo mundo não serve para ninguém. Você, numa segunda fase, você precisa ter um trabalho que consiga identificar os seus pontos fortes para que eles sejam reforçados e seus pontos de dificuldade para que eles possam ser supridos. Então, seguir esse cronograma, pautar esse cronograma, vai lhe dar condições de otimizar em muito a sua aprendizagem. E você veja que nos cronogramas ninguém trabalha com nada absurdo, não. Eu não deixo colocar, mesmo que o aluno tenha esse tempo, eu não deixo colocar mais de 5 horas por dia. 6 horas não é eventualidade assim. Eu tenho um aluno que tem o dia todo para estudar, mas mesmo assim eu não deixo botar 10 horas, 8 horas. Por quê? Porque não é produtivo. O aluno que passa 8, 9 horas estudando no começo, quando chega no final, ele não aguenta mais olhar para um livro. Então, não é produtivo. É por isso, pessoal, que a terceira grande dica é essa. Siga o cronograma. Quem já está matriculado na nossa repescagem, quem já é nosso aluno, se tiver alguém na live aqui, eu abri os comentários agora, até peço que diga, já deve estar acostumado com esse sistema, já deve ter recebido o seu cronograma, já está seguindo. Mas quem ainda vai se matricular na nossa segunda fase, assim que se matricular, receba seu contato, cadastre direitinho aí cadastre direitinho aí o seu e-mail, o seu WhatsApp na hora de fazer sua matrícula, para que o pessoal da mentoria possa entrar em contato, tá certo? Tem monitoria, o NSM tá perguntando, tem monitoria é uma coisa, mentoria é outra. Monitoria é a equipe que me ajuda a preparar os materiais de vocês, monitoria é a equipe que me ajuda a responder o plantão de dúvidas. Mentoria é uma outra equipe destinada exclusivamente a fazer o seu cronograma, corrigir os seus simulados nas datas estabelecidas no cronograma, mandar materiais adicionais para vocês. Então, eu tenho monitoria e mentoria. Monitoria vai escrever material comigo, me ajudar a gravar as aulas. A mentoria vai pegar na sua mão, sob a minha supervisão, analisar a sua situação específica e lhe conduzir o melhor possível para você poder otimizar a sua aprendizagem. Não leve a mal o que eu vou dizer, mas eu estou cansado de ver aluno fazendo um esforço gigante de estudo. Não é preguiça nem nada, é horas e horas de estudo e não ter efetividade. Por quê? Porque falta técnica. E, claro, muita gente, eu quero só a mentoria por fora. Não. A nossa mentoria é exclusiva para os alunos matriculados na segunda fase, seja a repescagem, seja a segunda fase regular do JUS 21. Quem é meu aluno no JUS 21, eu dou, junto com a minha equipe, a mentoria específica, porque eu sei que faz diferença. E tem a mentoria da mentoria, que é o Projeto 30. Faltando 30 dias para a prova, aí a gente traz uma segunda sistemática, uma segunda camada de segurança, de preparação, para lhe ajudar na aprovação. Beleza? Então, fazendo um resumo da obra, que eu já falei demais. Quais são os 3 erros mais comuns, as 3 falhas mais comuns que eu vejo o pessoal cometer, principalmente na repescagem, e que compromete a aprovação? Primeiro, não fazer a peça exatamente como a FGV quer. Na hora que eu chego na aula e digo, faça a peça desse jeito, não é petulância minha, não, é porque é o jeito da FGV. Segundo, não ser objetivo nas teses, ou seja, não ter o conhecimento de qual a tese é aplicável, segundo a FGV, a cada caso concreto. E terceiro,
colocar os cronogramas de estudo, relegar a mentoria, que é uma exclusividade dos alunos matriculados, relegar a mentoria a um segundo plano. Não seguir os cronogramas, achar que os simulados não são importantes, achar que essa retroalimentação do estudo, que as atividades extras, as atividades de evocação, que é quando a gente bota lá para ter certeza que o cara está condicionado a fazer aquela peça, a responder aquela questão, é achar que isso não faz diferença. Eu diria para você que hoje, 50% da aprovação do aluno são as nossas aulas, o nosso material didático, e os outros 50% é esse acompanhamento individualizado. Beleza? E como o Maurício falou, quem quiser começar a repescagem de penal no Jus 21, qualquer repescagem, ele autorizou lá, ele ativou 40% de desconto diretamente no site do Jus 21, tá certo? 40% de desconto. Vai lá no site Jus 21, jus21.com.br, bota Jus 21 no Google, já aparece jus21.com.br, escolhe a sua segunda fase, está com 40% de desconto. A Carla está perguntando, para mim que estou no 7º período, já dá para se preparar para a OAB? Não recomendo, Carla. Preparação para a OAB é no 9º e no 10º. Não pule etapas, tá? Foque aí a sua preparação na faculdade, depois, 9º e 10º, você foca na OAB. Alguém perguntou sobre a edição do Vadimeco. Tinha comprado a 24ª e agora já está na 25ª edição. Você precisa comprar a nova. O ideal é que você tenha o Vadimeco sempre mais atualizado. Isso é o ideal, tá certo? Deixa eu ver se eu tenho aqui o meu VAD até edição mais nova para mostrar, que eu não separei ele aqui. Eu acho que eu não vou ter ele fácil aqui. Então, um minutinho. Eu acho que eu não vou ter o VAD fácil aqui, não. Devia ter separado, não sabia quem ia perguntar, mas enfim. Mas o ideal... Cadê? Tenho. Esse é o Vadimeco, a edição mais nova, tá bom? É essa capa aqui. O ideal é que você tenha sempre a edição mais recente. Mas se você tem um 24 e está sem grana para comprar o 25 agora, beleza. Dá para fazer de boa. Se puder ter o mais recente, você está 100% tranquilo. Mas não deu, o 24 dá para fazer de boa. Beleza? Tranquilo? Valeu, pessoal. Então é isso. Boa noite para todo mundo. Excelente início de semana. Papai do Céu abençoe demais os estudos de vocês. Papai do Céu abençoe demais a vida de vocês. Se puder, manda essa live para um colega que também vai fazer repescagem, vai fazer segunda fase. Eu acho que as minhas ponderações, as ponderações de Maurício são muito importantes. Você que já adquiriu o nosso curso de repescagem no Jus 21, não deixa de seguir o cronograma. Vale, dedica o máximo que você puder a ser muito cartesiano, a seguir o máximo as orientações, porque eu tenho certeza que isso vai fazer diferença na sua aprovação. E você que está na repescagem, que ainda não começou a estudar, o tempo corre a seu favor. A hora de começar é agora. Valeu, crianças. Um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço.